Fala meus amigos, como é que tá essa força? Luiz Costa aqui. E hoje eu vou dar uma aula temática para vocês, uma aula sobre supino. Um catadão geral aí do que é legal, o que não é legal, como você pode manipular o seu supino para estar melhorando ele, tanto para força quanto para hipertrofia. Vem comigo. E como toda aula de movimentos específicos, eu vou começar com uma mobilidade. Mobilidade para supino, ela vai desde o seu pescoço até os seus membros inferiores, porque o supino ele precisa ter um bom arco, ele precisa ali ter um desenvolvimento geral e tem uma atuação de musculaturas que eu duvido que você saiba que estavam envolvidas no supino, tá? Vamos lá. Eu começo sempre com a mobilidade de pescoço, porque é a parte mais alta que a gente tem. Sempre deixando essa mão solta, né? Não deixa o ombro subir, deixa o ombro aqui empurrando para baixo. Agora, para quem fica muito tempo no celular, acaba ficando com dor aqui na cervical, essa mobilidade é muito boa. Mobilidade de trapézio. O trapézio, ele é um ladrãozinho no supino. Se você fizer assim, você perde a movimentação do grande dorsal, que atua como um estabilizador muito importante no supino. Então, o trapézio eu gosto de fazer dessa forma. Eu puxo essa mão para cá e puxo aqui o meu pescoço na diagonal. Você vai sentir isso aqui tudo puxando, tá? E a nossa mobilidade de pendurar, a mobilidade do Homem-Aranha. Tem alguns defensores do ato de se pendurar. A gente vê muito lá fora isso aí. Tem gente que fala que essa mobilidade o cara até cresce se ela fizer, se ele fizer várias vezes por dia. Minha esposa vai precisar, tem 1,50 m, né, amor? E aí agora nós vamos para as mobilidades de peitoral. Eu já expliquei em algumas aulas da sociedade que não é assim que alonga peitoral, mas assim. Porque quando você faz assim, você aumenta muito o braço de alavanca e vai estar mobilizando muito mais o deltoide da frente, a parte anterior, do que propriamente o peitoral. Quando você faz assim, o peitoral entra mais atuante. Momento polêmica. Todo mundo quando vai fazer supino, vai lá para academia, aquecer manguito. Para que serve o aquecimento de manguito? Se a pessoa tem uma lesão no ombro que impossibilita ele de ter uma contração perfeita do manguito, né, de fazer essa movimentação aqui, né, de contrair bem a dorsal, o trapézio, compensa você aquecer o manguito, não é mobilidade, é aquecimento, porque é feito mesmo no sentido de contração, né, de movimento excêntrico e concêntrico. Então compensa você fazer. Se você tem uma lesão no ombro, né, se você tem algo ali na parte de trás do ombro, uma dificuldade de contrair aquilo ali. Fora desse contexto, esquece. Tá? Então se sua lesão é para cá, para trás, beleza. Agora se você não tem uma dor em cima, dor do lado, qualquer outro tipo de patologia no ombro, não cabe o aquecimento do manguito. Bom, algo que é muito negligenciado, que eu não vejo ninguém fazendo, é a mobilidade do antebraço, muito importante, tá? Então, ó, aquele alongamentozinho que a gente fazia na época da escola, né? Segura o polegar, é muito interessante. Tô com um corte aí na mão, porque eu fui arrumar a barra e acabei me cortando. Esse meu braço é muito travado por causa do computador. Nossa. E a mesma coisa você pode fazer aqui, né, para o braquiorradial, dessa forma aqui, ó.
Ou você pode segurar assim mesmo. Eu prefiro fazer aqui. Você vai sentir puxar isso aqui. Aquelas tendinites que dá aqui perto do bíceps, é falta dessa mobilidade aqui. Eu jogo o braço para trás justamente para já aproveitar e alongar todo o complexo aqui, né? E para quem tiver a epicondilite lateral, pode estar fazendo assim também. Vai ajudar. Punho. Punho é fino. Se você sentir dor no punho durante o supino, é faixa. Não tem mistério. Não, mas não sei o que. Põe faixa. Tá? O punho não se adapta. Já expliquei isso aqui 1000 vezes, né? Olha só o furo do meu hipote. É no 3. Punhozinho bem fininho, ó. Até fecha. Então não adianta a gente ficar insistindo com a genética. O punho não vai aguentar 150 kg de supino. Não adianta. Então eu passo faixa sempre. Quando começou a ficar pesado, eu vou lá e passo a faixa. Tem manipulações na pegada que a gente pode fazer, mas no geral é isso, mobilidade e faixa. Tá? Como eu disse para vocês, o supino precisa de um arco interessante. E eu vou ensinar vocês a fazer a mobilidade do arco. O pessoal me cobra muito, né? Luiz, como você faz a mobilidade do arco? Na própria barra do supino aqui, eu vou me sentar no banco, invertido, né? Pode fazer também para o outro lado. E você vai fazer o quê? Jogar a cabeça para trás e o glúteo também. Então fiz aqui, ó, na direção da cervical. Agora eu vou subir mais um pouquinho. A torácica. Descer, na verdade, né? Agora eu vou fazer na lombar. Um pouquinho mais para baixo agora. E se você quiser, pode fazer de novo. Fazer 2, 3 vezes essa sequência de mobilidade. Algo muito importante para o arco. Reto femoral, tá? Você tem que ter ele bem alongado, então fazer uma mobilidade aqui assim, ó, ajuda bastante. Ou até a mobilidade de quadríceps mesmo, puxando aqui, vai te ajudar também. Tá? Bom, agora a gente vai preparar para fazer o exercício. E a primeira coisa que eu gosto de tratar é sobre o distanciamento das mãos, tá? Toda barra tem, ou deveria ter, né? Eu sei que nem todas vão ter, essa marcação aqui, ó, que são, a gente chama de anéis, os rings da barra. Esses rings, no geral, eles têm 81 centímetros entre mãos. Então, você pode pegar com o seu indicador nesses rings. Só que isso é muito adaptável, tá? Você vai ter pessoas que têm um braço muito comprido. Essas pessoas que têm um braço muito comprido, elas vão ter maior vantagem em pegar mais aberto. As pessoas que não têm os braços tão compridos, talvez elas tenham vantagem em pegar um pouquinho mais fechado, com o dedo anelar ou até com o mindinho, quem sabe. Mas o importante é você entender que quanto mais aberto, menos ação do tríceps, mais ação do peitoral, tá? Porque esse é o movimento do peitoral, né? É fechar os braços. E o tríceps, ele tem esse movimento aqui, ó, de empurrar. Então, se eu faço mais fechado, tem mais empurrão. Se eu faço mais aberto, tem mais essa parte aqui de adução do seu braço, tá? Que aí seria mais característico do peitoral. O interessante é você achar o equilíbrio. Algumas pessoas têm receitas mágicas, fórmulas, né, que medem diacrômio a acrômio e aí fazem um cálculo vezes 2. Eu tenho um vídeo no Instagram explicando isso. E para algumas pessoas dá certo, para mim não dá. Eu tenho a cintura escapular grande, os ombros largos. Para mim a distância passa de 81 centímetros quando eu faço essa mensuração. Mas para algumas pessoas pode ser que funcione. Para mulheres principalmente, porque no geral são mais esguias, mais estreitas. E aí você consegue medir de um acrômio ao outro, fazer vezes 2 e a altura ideal que ela tem que ter entre mãos. Tá? Mas para homens já fica um pouco mais complicado. O ideal mesmo é que você teste. Outro detalhe muito importante, né? Que eu gosto de alertar. A barra, se ela ficar numa distância muito alta, vai acabar ficando ruim para você. Você não vai conseguir sacar, né? Na hora de sacar aqui, o que você vai fazer? Você vai ter que fazer aquele movimento aqui, ó, com a escápula para sacar. Então o ideal é que ela fique até um pouquinho mais baixo para você usar somente o cotovelo mesmo, tá?
Ô Luiz, a regulagem é muito baixa. Melhor você fazer assim com o cotovelo do que você precisar fazer assim com a escápula. Né? O tríceps ele aguenta um pouquinho mais do que a musculatura do serrátil e tudo mais. E aproveitando o gancho, né? Você arma o exercício, a ponte, o arco, seja lá como você chama, antes de sacar a barra, tá? Então você vai lá, ó, aqui seria com as costas retas, né? Não dá nem para colocar o pé no chão com as costas retas. E aí você vai arquear, colocando a sua torácica, o seu peito, para trás. Tem gente que vai fazer assim, né? Com os pés no banco. Eu sou um cara cauteloso e o banco é meu, então eu tenho dó. Eu faço com a mão, tá? Eu empurro a mão para trás e o tronco para frente. Eu gosto de fazer assim. Eu deixo a barra mais ou menos na direção do pescoço, tá bom? Então eu vou lá e me regulo para isso. E faço a minha pegada. Pegada a gente tem várias. Dentro da Sociedade da Força eu tenho uma aula explicando como você fazer a manipulação da pegada para evitar dores, tá? Essa aula pode ser muito útil para você. Se eu não me engano é a aula 15. E aí você consegue ter essa manipulação de pegadas diferentes, tá? Hoje eu vou fazer a pegada que eu estou acostumado a fazer, que é a Bulldog Grip, que a barra vai passar aqui na minha mão, tá? Eu tenho uma leve rotação do punho, beleza? Então eu tô aqui, fechei minha escápula, empurrei ela para baixo, que é o movimento correto para você ter um dorsal mais ativo. Então eu tô com o meu dorsal aqui contraído, tô com o meu trapézio fechadinho, vou sacar a barra. Tá? Saquei a barra. A barra tem que descer na direção do primeiro gomo de abdômen, tá? No diafragma. Aqui. Pode mexer o pescoço, Luiz? Pode, você que sabe. O ideal é que você se adapte ao movimento. Eu olho para saber onde a barra toca, mas eu faria assim tranquilamente, tá? Então, como você pode ver, a barra vai bater aqui, ó, embaixo do peito, logo no primeiro gomo de abdômen, que é bem aqui, tá bom? Outra coisa a se atentar, cotovelos. Não deixe os cotovelos para fora. Isso aqui a gente chama de elbows fly, né? Porque na hora que o negócio ficar doido, seu cotovelo vai fazer assim, porque é uma posição difícil para ele. Então o que a gente faz? Eu saco a barra, tô aqui, dorsal contraída, ó o cotovelo, ó, gira para cá. O cotovelo vai para a direção dos pés. Porque assim eu consigo engajar meu tríceps melhor. Quando eu faço isso, olha só, olha a diferença. Foca no meu peitoral aí, ó. Olha só, cotovelo pro lado, ó. Olha só. Olha como o peitoral ativa. E aí eu realizo um movimento mais efetivo, com mais contração no peitoral e no tríceps. Então deixo o meu supino mais forte. Outro ponto a se atentar, a pausa. Uma das primeiras aulas da Sociedade da Força foi sobre supino, recomendo muito para vocês, mas eu vou ressaltar aqui de novo. A pausa, ela corta todo e qualquer efeito que você possa ter de perigo. Essa transição entre fases, ela é delicada. Porque a gente não está falando de um músculo que chegou na sua capacidade articular máxima. Ele está atuando de alguma forma ainda, mesmo que muito esticado, talvez insuficiente. E esse é o grande problema. O grande problema é você mudar a direção da contração nesse momento, é onde acontecem as rupturas. Por isso que o powerlifter faz pausa, tá? A gente faz a pausa justamente para evitar esse efeito elástico da barra quicar. A gente faz para controlar o músculo, de fato, mudar o direcionamento da atuação, né? Então eu estava aqui excêntrica, descendo, pauso, concêntrica. Isso dá uma segurança absurda. Dificilmente você vai ver um powerlifter treinado, experiente, fazendo uma cagada no supino de romper o peitoral, tá? Você vai ver por outros 1000 motivos, como eu explico na aula de supino, aula número 2, mas por cagada técnica muito dificilmente, tá bom? Então você tem que se alertar nessa pausa. Quantidade de repetições. Luiz, mas eu não sou powerlifter, eu não vou competir, tenho que fazer a pausa?
Tem que fazer, cara, porque é seguro. Como eu disse para vocês, é seguro. Vai baixar a carga um pouquinho? Vai baixar a carga um pouquinho. Só que você ganha em torque, né? Quando você para e tira da inércia aqui, com o músculo ainda contraído, é importante dizer, não é para relaxar a barra no peito, é para estar contraído ainda. Você tem que ter ali uma dinâmica, de entender que você ganha potência quando você sai da inércia. Você empurra do parado, você ganha torque, você ganha potência. Potência se resume em força. Então existe um ganho de força que você vai usar para a sua hipertrofia. Para fazer 6, para fazer 8, para fazer 4 repetições. Tá bom? Olha só, algo bem interessante. E mudando o artista da cena. Se você é uma pessoa pequena, tem dificuldade para se apoiar, para fazer o arco, você pode utilizar um step por baixo. Tá? Esse apoio, inclusive, ele é permitido nas competições de powerlifting. A gente usa um acessório chamado calço, mas o step ele cumpre bem esse papel e você consegue se apoiar para ter firmeza no teu supino. Algumas nuances que são experiências, né, que a gente vai ganhando com o tempo. Por exemplo, a respiração no supino, né? Vocês vão ver eu fazendo aqui na prática. Mas eu basicamente, quando eu paro em cima, eu respiro expandindo o meu peito. Essa redução que o arco faz, ela é funcional. Ela impede que você estique muito o músculo ao ponto dele ter uma insuficiência, dele não conseguir subir de fato, que é onde acontecem as rupturas. Inclusive, a pausa e o arco é uma combinação que é analisada por alguns estudos aí como um dispositivo muito seguro para fazer o teu supino aí, para preservar o teu ombro. Então a respiração sempre expansiva a cada repetição. E aí vocês podem ver também meu padrão de saque, né? Eu saco a barra, trago ela para a direção onde ela vai descer, virando meu cotovelo assim, ó. Eu saco ela com o cotovelo lateralizado e trago aqui virando. E aí começa o exercício de fato. Dá uma olhada só. Aqui eu já posiciono minha mão onde ela vai ficar. Próxima série eu já vou precisar da faixa, já o punho já tá pedindo arrego. Oh. É isso aí, galera. Série de trabalho aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai dar uma noção para quem não tem nenhuma dimensão assim, ou tem uma dimensão limitada sobre supino. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo, porque quem sabe aí a gente não faz o dos lifts aí, deadlift, não, deadlift sumo, convencional. Fico esperando vocês.